Meu nome é João Francischetti e bem-vindos ao módulo 2 do curso de gestão da Aegro. Nesse módulo, falaremos sobre o planejamento financeiro de uma propriedade, fluxo de caixa, planejamento de safra, controle de estoque, custos fixos e variáveis, como saber se precisamos ou não comprar novos implementos. Os implementos que nós temos estão nos dando resultado satisfatório ou não, necessita ou não. Vamos atrás de diretrizes e números que nos mostrem esses dados. Começaremos então com o fluxo de caixa. Sabemos dos custos elevados e constantes de uma propriedade. Sabemos que ao longo do ano, os grãos variam muito de preço. Então temos que saber quais são os nossos custos, para que a gente consiga vincular com esses custos os valores necessários para supri-los. Por exemplo, soja está atualmente R$ 150 o saco. Eu sei o quanto eu gastei na lavoura. Então necessitaremos amarrar as pontas, porque o preço está bom. O planejamento de safra, ele vai muito nesse caminho. Por exemplo, está numa condição boa, vamos realizar. Eu sei qual é meu custo, acho que o preço do grão está bom. Bueno, vou fechar, vou fazer com que meu custo seja congelado a 15 sacos por hectare. Ok? Colhi 60, me sobraram 45. Mas a gente só consegue fazer esse planejamento e ter esses resultados quando a gente para analisar, tem os nossos custos na mão e toma a decisão de fixar num preço X, que para a gente está bom. Aqui na região sul do país a gente tem um problema cultural, que o agricultor ele vende soja na baixa, porque acha que vai subir mais, e compra um insumo na alta, porque acha que sempre pode cair um pouco mais. Então a gente tem esse problema cultural que por vezes compromete a rentabilidade do talhão. Precisamos fixar os nossos custos, planejar a nossa venda para que a gente supra os nossos custos no valor ok e a gente especule o restante do montante de grãos que a gente planeja colher numa safra ao longo do ano. Mas os custos, os compromissos que a gente tem estão fixados. Essa é a parte primordial do fluxo de caixa. Eu tenho que ir escalonando as datas do vencimento para o dinheiro ir entrando conforme eu tenho demanda para ele, e o restante eu vou deixando para vender nos momentos que eu acredito ser mais oportunos. Mas os nossos custos, eles têm que ser assegurados. Tudo que a gente tem de compromisso, a gente tem que honrar. Então a gente tem que bater o martelo no momento que a gente acha que o grão está num patamar que a gente acredite que esteja bom. Então a gente acaba com esse compromisso dos custos e daí visamos somente o restante da safra, que vai ser o nosso lucro, digamos assim. Dentro desse tópico, ainda temos um fator primordial, que na maioria das propriedades é o ponto-chave, que nós, produtores, não sabemos os nossos custos reais. O custo de um talhão não é somente o custo de aplicação, não é somente o custo de mão de obra, não é somente o custo de diesel. Tem custo de pessoal, insumo, preço da terra, porque mesmo que ela seja nossa ou arrendada, a gente tem que estipular um custo para isso. Tem todo o custo de um ano dissolvido naquele talhão. Então, por vezes, a gente subestima os nossos custos e acha que o nosso resultado foi baita, espetacular. E quando a gente vai conferir, na última linha não sobra o que a gente achou que ia sobrar. É por vezes a gente subestimar o nosso custo. Então a Aegro entra muito nessa linha de precisão dos custos. A gente tem que ter noção de tudo que a gente gasta e do que realmente vai sobrar, para que a gente consiga ter um planejamento assertivo. Porque não adianta a gente pensar que vai sobrar 30 e sobrar 18 e a gente chorar. Não adianta. A gente tem que estar consciente dos nossos custos, para que a gente, quando sobrar aquilo, a gente já está consciente que ia sobrar aquela quantidade. E não se decepcionar se sobrar menos. E daí sim, aliado a isso, usar a ferramenta de venda futura. Eu sei o quanto são meus custos reais, eu vou usar a ferramenta de venda futura aí por dezembro, digamos, quando o produtor se sente mais à vontade, para vencimento em maio num preço bom. Fixei os meus custos. Eu tenho noção dos meus custos reais, eu tenho noção de a quanto eu vendi o saco de soja, de milho, a quanto eu vendi o algodão, enfim. Meus custos estão congelados. E daí o restante, sim, a gente vende quando a gente achar bom,
quando a gente tem uma perspectiva de suba, então a gente só fixa os nossos custos e deixa para a gente brincar com o restante. Então é nesse sentido que entra o planejamento da safra. A gente tem que ter certeza onde a gente tem compromisso. Eu tenho custo, eu tenho que ter certeza de receber aquele dinheiro no dia X para conseguir pagar tudo certinho e sobrar um pouco, que sempre é bom. Então é nesse sentido que entra o planejamento de safra, e o Aegro entra com esse compromisso de ajudar vocês nesse caminho que é tão difícil, que é difícil implementar essa mudança, é difícil pensar dessa maneira um pouco mais para frente e de lidar com os números quando eles te mostram que talvez o teu resultado não esteja sendo tão bom, mas não é para se decepcionar, é só para procurar os gargalos, que a gente está aqui para ajudar. Agora entramos num ponto que eu considero chave, que várias propriedades que a gente conhece têm problema e que esse problema dói no bolso sem perceber, que é o controle de estoque. A gente tem que saber o quanto a gente tem em casa, a quanto a gente tem o produto em casa, se comprar produto novo é necessário, se comprar produto novo tá numa condição boa, não tá, o porquê que não tá, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa certa. Quando a gente trabalha com controle de estoque ao longo do ano, a gente tem mais possibilidade de ser assertivo, porque ao longo do ano eu venho cotando, ao longo do ano eu tenho a possibilidade de acertar uma condição melhor. Não adianta a gente não ter controle, chegar na boca da safra, preciso do produto. Em qualquer condição é ruim precisar de alguma coisa. Na compra de fertilizante, na compra de insumo, na compra de semente. Porque quando a gente está precisando, a gente é abusado, digamos assim, nos valores cobrados dos produtos. Então é sempre ruim precisar dos produtos. A gente tem que se planejar para comprar antes, sem pressa de retirar, sem pressa de receber. Sim, tendo a segurança que eu vou receber, mas sem precisar do produto para ontem. Isso me favorece muito na compra, na estocagem, que a gente sabe que é um problema hoje na questão de segurança. Insumo hoje vale muito dinheiro, então eu compro, deixo estocado na minha revenda, o compromisso não está comigo. Eu deixo estocado, eu retiro quando preciso, trago para casa. Mas o planejamento de safra ele envolve todos esses quesitos que são falhos no campo hoje, e a gente enxerga que tem vários gargalos nas propriedades. E para mim o controle de estoque é um dos maiores, porque eu tenho produto para fazer 200 hectares, o agricultor vai para a lavoura, tem produto para fazer 170, meu talhão tem 200, eu preciso de produto para os outros 30. Eu ligo para alguém me trazer, o cara me cobra mais porque é pouco, me cobra mais por causa do frete, e eu não tenho condição de negociar porque eu preciso do produto. Então o planejamento de estoque ele é bastante ligado a essa veia. Até agora eu trouxe o controle de estoque dos insumos, né? Temos também o controle de estoque dos grãos, né? Que querendo ou não é a poupança do agricultor que não está monetizada ainda, né? Tá lá no silo, tá sendo próprio ou de terceiros, mas tá lá no silo, tá armazenado, tá seguro, mas tá sujeito a oscilação. Se for para mais, que bom, se for para menos, que ruim. Mas isso tudo a gente tem que ter consciência que tudo que a gente tem em casa pode valorizar ou desvalorizar, a gente pode ter feito um bom negócio ou um mau negócio. E é o que eu sempre digo, o agricultor só erra ou só acerta porque é ele quem toma a decisão. É muito fácil, muito cômodo alguém vir criticar, sendo que não tem vivência do assunto e nunca decidiu, porque é um ano de trabalho que está sendo decidido naquele momento, no momento da venda, no momento da compra. Então a gente entende também o quanto é difícil para o agricultor aceitar algum investimento, tomar a decisão, porque é a fonte de renda dele sendo decidida naquele momento. Então, por isso que a gente tem que trabalhar tanto com planejamento, com histórico, tanto das áreas quanto dos preços, porque sabendo os históricos eu posso saber aí num intervalo de 5 anos se meu preço está ruim ou se meu preço está bom, tanto de grão quanto de insumo, de fertilizante. Então, tu pode diagnosticar picos elevadíssimos ou baixas elevadíssimas e tu aproveitar esses momentos de baixa e sair fora do mercado nos momentos de alta, mesmo se for do grão, né? Se for do grão a gente vende.
Mas é nesse sentido o planejamento. A gente tentar olhar um todo do mercado, do setor que a gente atua, para que a gente tenha segurança e o tempo para tomar as decisões, que com o tempo a gente tem possibilidades maiores de acertar. Quando a gente está apurado ou precisando, a gente tem uma possibilidade menor de fazer bons negócios. Agora entramos em 2 dos principais pontos do planejamento, principalmente da parte de maquinário, que são os custos fixos e os custos variáveis. Atualmente, a gente desenvolveu uma tabela, nós da Egro, para ajudar vocês a calcularem esses custos fixos e variáveis, porque é um pouco chatinho, mas são dados extremamente importantes para que a gente torne mais palpável essa relação, porque a gente precisa saber o quanto as máquinas nos custam de depreciação, de revisão, de peça, de mão de obra, porque só tendo esses dados na mão, a gente consegue tomar a decisão, vou ter essa máquina, não vou ter essa máquina, tá me valendo a pena, não tá me depreciando 3 vezes o valor que eu pagaria um cara para terceirizar o serviço, tá me valendo a pena ter a máquina, não tá. Então, a gente precisa ter esses dados para que as decisões sejam tomadas. A gente sabe que pra gente é cômodo ter as máquinas em casa porque eu não preciso de ninguém, eu quero fazer, eu vou ali e faço e deu. Mas daí, tendo o planejamento e tendo esses dados, daqui a pouco terceirizar algumas operações é mais barato. E daí, com planejamento, tu sabe em que época que tu vai usar aquela máquina. Tu tem consciência de quando vai usar aquela máquina. Então, eu vou me planejar, vou terceirizar, consigo um preço bacana, faço. A gente sabe que às vezes é tudo meio da mão para a boca, assim, preciso para ontem. E daí, ter a máquina em casa é bom porque vai lá tapar um buraco e daí vai lá e apaga outro fogo. A gente sabe que no campo às vezes acontece essas situações. Só que o planejamento ele te ajuda a diminuir esses incêndios que a gente tem na propriedade, digamos assim. Eu preciso resolver, eu preciso fazer para ontem, agora, já. Então o planejamento e esses dados na mão eles têm que andar juntos para que a gente consiga tomar decisões melhores e mais assertivas com mais tempo. Para que a gente consiga destinar o nosso capital para onde está me rendendo e tirar o capital de onde não está me rendendo. Por exemplo, a aquisição de novos implementos. Eu preciso saber o custo que vai me gerar, o quanto vai me render. Ah, tenho 1.000 hectares, tenho uma máquina, tá bueno, tem que comprar outra. Isso é claríssimo, todo mundo sabe. Mas a gente entra, às vezes está num porte grande que tu tem 4 máquinas e tu acha que tu precisa de mais uma. Só que, na verdade, em vez de eu ter 5, eu posso tirar uma e ter 4 boas. E saber o quanto que aquelas máquinas estão gerando de despesa, se está te valendo a pena. A gente tem que sempre estudar o quanto custaria terceirizar, o quanto custa ter aquela máquina. A depreciação é ruim de mensurar porque ela não é um desembolso direto, a gente não paga. A terceirização, o produtor tem um pouco de receio porque a gente paga, tu vê o dinheiro saindo. Mas a depreciação tu tá perdendo sem perceber, que daí tu vai ver, agora eu vou dar minha máquina velha numa nova, os caras querem me dar 100 mil de uma máquina que eu paguei 800, não, isso aqui é um horror. Mas aí tu vai para a ponta da caneta ver quanto tempo tem, que condições trabalhou, e daí vê que talvez não tenha sido um bom negócio segurar tanto tempo. Tu tem que ter uma linha da morte que a gente brinca. Tem que saber, eu vou ficar 4 anos com essa máquina, porque depois ela vai me gerar muito valor de manutenção, de depreciação, e daqui a pouco é muito melhor eu me desfazer. Eu pego a máquina, trabalho 3, 4 anos, me desfaço, pego outra na troca, e daí eu não deixo de desvalorizar tanto. Às vezes a gente cria apego nas nossas coisas e a gente tem dó de vender. E daí quando vai vender um mau negócio a gente fica. E vai ficando, a gente sabe que é assim. A aquisição de implementos tem que ser uma coisa muito, mas muito pensada, porque é muito capital envolvido e tem que ter muito resultado envolvido. Porque se só tiver muito capital envolvido, com certeza não vai valer a pena.